Elivaldo Barbosa nos traz informações a respeito da Previdência. O governo do Estado está preocupado com a maneira como a Previdência do Estado tem sido deficitária. E aí, Elivaldo, uma comissão já foi formada, Elivaldo Barbosa, para tratar deste assunto. Pois é, Joelson. Na verdade, hoje foi um dia bastante movimentado no Palácio do Karnak para tratar desse tema, exatamente pelo fato de preocupar o governo em razão do alto valor do déficit mensal da Previdência do Estado, que já chega perto de 70 milhões de reais. Lembra que nós abordamos esse assunto, por exemplo, em fevereiro, maio, a gente falava aqui em 50 milhões, né? Já está em 70 milhões de reais. E uma das saídas vai ser exatamente a formatação de um fundo de investimento imobiliário. O assunto foi discutido hoje no Palácio de Karnak com a participação, a presença, a contribuição de um ex-ministro da Previdência Social do Brasil. É? Você estava lá? Estávamos lá. Elivaldo Barbosa em tempo real. No encontro com o governador e gestores da Previdência Estadual, o ex-ministro Carlos Gabas avaliou ações e propôs medidas para equilibrar a Previdência Estadual. Esse conjunto de medidas, eles têm caminhado, o governador tem levado a cabo, junto com a sua equipe, né? O secretário Franzé é um dos responsáveis para implementar essas medidas e, de vez em quando, o governador me convida para a gente acompanhar a execução e ver se isso é uma solução viável para a Previdência. E eu tenho, ao acompanhar esses processos que o governador vem discutindo aqui no Piauí, eu tenho dito que essas soluções, elas não só têm a capacidade de resolver o problema da Previdência no Piauí, mas elas certamente serão uma referência para outros estados. O Fundo de Investimento Imobiliário é a novidade do governo para conter o crescimento do déficit da Previdência, hoje estimado em 70 milhões por mês. E o acumulado no ano pode chegar perto de R$1 bilhão. Aqui no Piauí, o fundo foi criado há 3 anos. Então, você não acumulou recursos suficientes para fazer frente às despesas. Então, você tem um problema. Você tem despesa para pagar e você tem que tirar da contribuição do cidadão, porque você não tem recursos acumulados para esse fim. E não é um problema do Piauí, nenhum estado fez. Temos trabalhado desde o início com a lógica de que não adianta mais somente aumentar a contribuição do servidor e do Estado. É crescente o déficit e nós queremos evitar no Piauí o que aconteceu com os outros estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e até mesmo Minas, né, que teve um trabalho de capitalização inicial. Então, a lógica é criar um sistema de capitalização através de imóveis, através de perspectivas de novas receitas para poder buscar esse equilíbrio. Não iremos sobreviver até 2020, caso não tomemos medidas que tragam a equação do equilíbrio previdenciário. Elivaldo, governar é apagar incêndios todo o tempo, né? Corrigir um problema aqui, surge outro, vai lá, corrige. Tem que planejar futuro, mas tem que cuidar do dia a dia e agora o problema também é a Previdência. Pois é. Esse fundo de investimento imobiliário, Joelson, vai administrar, por exemplo, um patrimônio estimado em 4 mil imóveis. Só ficam fora, daria 5 mil, perto de 5 mil, os da educação e os da saúde, né? Fora desse fundo. O restante fica todo pertencendo. Então, isso tem desde aquela colônia de férias lá de Luiz Correia, sim, aquele centro da Atalaia ali que pertence ao governo do estado, que tem aqueles apartamentos, hoje com acordo com a PPM, OAB, etc. Até as terras sob o domínio do governo do estado, que poderão ser ou vendidas ou estabelecidas parcerias público-privadas, mas com os recursos destinados ao Fundo da Previdência. O certo é que a ordem é fazer caixa, para evitar que o dinheiro do Tesouro seja todo carreado para o Fundo da Previdência ou para pagar aposentadorias no estado do Piauí. Elivaldo Barbosa, a Comissão de Constituição e Justiça, ontem um relatório foi lido, né, pelo Sérgio Sveiter, deputado federal Sérgio Sveiter, do PMDB Carioca, e o relatório, embora seja do PMDB, o relatório foi contra o presidente Michel Temer e a favor do processo de investigação. A tal ponto do deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que vai propor a expulsão Sérgio Sveiter do PMDB. Vai ser expulso do Ele PMDB. não admite o PMDBista
com o relatório contra o presidente. Tá ele aí, ó, o relator, Sveiter, Sérgio Sveiter. Irmão de Luiz Sveiter. Exatamente. E aí fez aí a leitura, inclusive dizendo que temos que investigar e tal, vamos apenas autorizar que o julgamento seja feito pelo STF, enfim. Fez esse discurso aí o Sérgio Sveiter, que disse que não recebe pressão. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, Elivaldo Barbosa? Nós já estamos aqui com o diretor da Rádio Cidade Verde, jornalista, doutor Fenelon Rocha. Doutor Fenelon Rocha. É outra história, né? Ô, rapaz, isso transformado em salário. Transformado em salário, hein, Fenelon? Beleza. Fenelon, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí mais uma vez. Fenelon. Boa tarde, boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Nós vimos aí a Comissão de Constituição e Justiça, que seria assim uma parte do Congresso, apreciando este relatório. Para que esse relatório... o que vai acontecer agora? O relatório foi lido. O que acontece agora em relação à autorização do Congresso para a investigação a Michel Temer? Bom, agora vai ter um processo de discussão que presume-se que até sexta-feira esteja votado esse relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Após a votação na Comissão de Constituição e Justiça, ele vai para o plenário. O que é que se analisa hoje? Uma situação do governo mais confortável na Comissão de Constituição e Justiça e não mais tão confortável no plenário. Agora, o que interfere no processo uma reprovação ou aprovação do relatório nessa comissão? Repito, nesse pedaço do Congresso que forma a Constituição de Constituição e Justiça. A votação na Comissão de Constituição e Justiça ela é, na verdade, um indicativo, uma opinião que a comissão toma, que não tem um caráter nem para bloquear, nem para vedar, não interfere na tramitação em si. Ela, saindo da CCJ com um parecer a favor ou contra, vai para o plenário do mesmo jeito. O que ocorre é que, do mesmo jeito que nós tivemos um efeito negativo na hora que um deputado do PMDB faz um relatório tão contrário, tão duro quanto o presidente, uma votação negativa na CCJ é também um indicativo político da fragilidade do governo. Não é o que se espera, porque o governo mudou 9 membros da Comissão de Constituição e Justiça, precisamente para assegurar o que ela não vinha tendo, o que o governo não vinha tendo, maioria na Comissão de Constituição e Justiça. Barbosa. É uma forma do governo controlar mais a Comissão de Constituição e Justiça. Por esta razão é que a previsão mais pessimista dá um resultado favorável ao governo por uma pequena margem. Agora, lá no plenário, a situação muda completamente. São 513 deputados e uma base que começa a demonstrar baixas, começa a demonstrar fragilidade. E isso pode ligar de vez o sinal de alerta do Palácio do Planalto ao apontar para um risco muito grande do presidente Michel Temer ser afastado. Apesar do seu grande poder de articulação, inegável que isso acontece, e também pela moeda de troca que ele domina e que isso funciona bem no Congresso, né, Fenelon? Funciona muito bem e é o que está conseguindo segurar até agora a força do governo Temer dentro do Congresso. Mas ainda assim, apesar dessa moeda de troca, as pessoas já estão começando a enxergar, os deputados, começando a enxergar que é aquela história, vou comprar uma casa pegando fogo. E então tem muita gente que era convicto aliado de Michel Temer que hoje já acena para uma outra alternativa. Qual seria a alternativa imediata? Rodrigo Maia. Fenelon, hoje esse é um processo contra Michel, uma denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público. Mais denúncias virão. Devem vir ou uma ou duas. A expectativa é que pelo menos mais uma, mas pode ser que venham mais 2 denúncias. E isso complica. E o fato de Rodrigo Maia já ser apontado como uma solução, isso põe fim à crise, Fenelon, na sua avaliação? Olha, eu acho que nós estamos numa situação que o Brasil está escolhendo o que é menos dramático. Numa situação em que Temer mostra muita dificuldade de governar, muita dificuldade para levar adiante as reformas que ele tanto prometeu e que, no olhar de muita gente, Rodrigo Maia poderia ter melhores condições, ainda que essa crise, na minha avaliação, só vai mesmo acabar com a nova eleição, com a eleição de um novo presidente para mandato inteiro. O governo transitório, na sua avaliação, Elivaldo, de Rodrigo Maia, pode, de que maneira, controlar um pouco os efeitos dessa crise? É uma saída constitucional,
Poderá também ser uma saída política, a gente já percebe o mercado admitindo bem essa hipótese, admitindo a hipótese caso ela ocorra, né? E também, politicamente, o Rodrigo Maia não está parado, ele se articula na Câmara, faz reuniões com grupos dos mais diferentes segmentos da política, que varia desde a esquerda até a direita, passando pelo centrão, ou seja, ele já começa a admitir essa hipótese e a costurar essa possibilidade de uma transição governável, minimamente governável para o país. Então, o Rodrigo Maia hoje não é mais carta fora do baralho, é uma possibilidade real. Mas, no meio dessa confusão toda, o governo federal está na expectativa da aprovação da reforma trabalhista no Senado. Está lá, tendo que resolver o problema do processo contra Michel Temer e, ao mesmo tempo, acompanhando a votação no Senado da reforma trabalhista. Agora, né? Olha, sem trocadilhos, a reforma trabalhista está dando um trabalho para o governo. Disso, né? Porque o que aconteceu hoje, Fenelon Rocha, lá em Brasília, em relação a isso? No processo de votação, que é no plenário do Senado, há um segmento contrário ao governo, personalizado nas mulheres senadoras de oposição, incluindo Regina Souza, do Piauí, mais Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Elas simplesmente chegaram, ocuparam, está aí a imagem, ocuparam o lugar da mesa. A Fátima Bezerra assumiu o lugar de presidente e diz: não começa a sessão enquanto a gente não negociar e fizer a flexibilização do que foi definido até agora. Por que está escura com essa imagem, Fenelon? Foi porque, como reação, o Eunício Oliveira, presidente do Senado, tentou várias vezes assumir a presidência. Como não conseguiu, ele saiu do plenário e mandou desligar as luzes. E agora tática para tratar com terroristas agora? Corta a água, corta a luz. Físico foi senador. Eu acho que as coisas estão perdendo o limite do bom senso. De um lado e de outro, chegar e dizer: não tem sessão, senta aqui na presidência e acabou. O outro diz: pois então apaga a luz. E aí a gente tem uma situação como essa, promete, o presidente do Senado... Essa imagem que nós temos no telão está virando rotina no Congresso Nacional. Tumulto e desrespeito aos protocolos. Exatamente. E está se cogitando que a votação seja feita aí no auditório Petrônio Portela. Tá aí. Pode ser transferido para o auditório Petrônio. Sai do plenário, vai para o auditório. Eunício Oliveira estava reunido há pouco com os líderes dos partidos para tomar essa decisão, para saber se decide transferir para o auditório Petrônio Portela. Mas tem que correr, senão as mulheres chegam antes lá. Tá certo, Fenelon Rocha. Muito obrigado, Fenelon. Obrigado pelas informações, Fenelon Rocha. Muito obrigado por colaborar também com a TV Cidade Verde, na medida que Fenelon Rocha é o diretor da rádio. Claro, é da equipe. É da equipe. 105,3 Rádio Cidade Verde, dirigida por Fenelon Rocha, que também está aqui conosco no Jornal do Piauí. Obrigado, Fenelon Rocha. Elivaldo, você também, eu quero deixar o meu abraço. Muito obrigado. Meu agradecimento. Porque por hoje... Por hoje é só, mas amanhã tem mais.